Faz a pergunta, dona Florinda. Seguinte, semana passada teve uma PEC em que eu tenho a impressão que os bolsonaristas são mais alinhados com petistas do que as pessoas gostariam de admitir. Sim. Teve uma PEC que gera um absurdo, aumentando o gasto. Projeto de lei. Projeto de lei, isso aí. Desculpe. Projeto de lei aumentando o gasto de publicidade de estatais de 0,5% para 2%. Na prática... Em ano eleitoral. Na prática, você está falando que sai de 5 milhões para 20 milhões. Eu fico com dificuldade de entender porque uma empresa como a Petrobras, que é um monopólio praticamente, precisaria gastar com publicidade. A maioria das pessoas do PL, Carlos Bolsonaro, Zambelli e vários outros nomes, votaram sim. E votaram não para o destaque. Aí eu fui tentar entender como funciona e queria a sua opinião como parlamentar. Em princípio, me falaram o seguinte: quando a PEC é um absurdo, ou tem algo absurdo dela, o deputado deve votar não para toda. Quando você vota sim para a PEC e não para o destaque ainda era mais grave, porque era a emenda mercadante que permitia de 36 meses para 30 meses um direcionamento político, você está ajudando que ela siga e seja aprovada. Ou seja, ao votar sim pela PEC, que já é um absurdo, e não para a emenda mercadante, que é um absurdo mais ainda, de qualquer forma ela está indo para o Senado, e teve problema no Senado, e indo isso, e pode ser aprovada. Você acredita que quando uma PEC é absurdo, vale votar sim e não no destaque, ou tem que ser votado não como um todo? Você me empresta as folhas aqui? Claro. Posso ser Vai fazer um origami. aqui? Pode sim. Não, origami não. Posso tirar essa? Fazer um barquinho para vontade. Tá. Atenção. Então, esse aqui é o PL, tá? Algumas folhas querem esse PL, o projeto de lei do aumento de gasto de verba publicidade estatais. 4 vezes. Que já era ruim. Péssimo. Então não tinha nenhum sentido de votar a favor desse PL. Tá aqui, tá? Às 19 horas e alguma coisa, o PSB, o PDT, o PCdoB e o PT protocolam uma emenda de apenas 2 que foram apresentadas, essa aqui. Uma emenda ao projeto, então você vai emendar o projeto. Uma emenda que possibilitava pessoas que tivessem só um mês fora de atividade partidária ser dirigente estatal, como era o caso do mercadante. Tá. A relatora está lendo o projeto de lei na primeira fase da discussão, lê todo ele, passa a discussão, vai para encaminhamento de voto. Antes do encaminhamento, ela está lendo o relatório, já foi para o sistema, tem que ir para o sistema, e ela pegou aquela emenda que estava ali e botou aqui, e aí ela chega lá no fim e lê a emenda e eu tô lá no plenário. O que, infelizmente, tem poucos deputados que fazem. Tem esse cacuete que tá lá no plenário. No Catar, e eu, né? de orelhada, eu ouço 36 meses para um mês, aí eu olho pra assessoria nossa da liderança do Novo, eu digo, escuta, ela não tá fazendo o que eu tô pensando, né? Aí disse, exatamente, tá reduzindo de 36 para um mês. Mas que absurdo! Então vamos destacar isso aí. O que é destacar? Cada partido tem direito a um número de destaques. O Novo tem direito a 1. Então vamos destacar a emenda. O que é? A emenda que ela botou lá, o Novo destacou, botou pra fora. Aí na hora da votação, você vê lá, outro partido destacou. Ninguém mais destacou nada, mas digamos que se tivesse destacado outro semestre, tira outras folhas. Na hora da votação, você vota só isso aqui. Então essa é a discussão toda. O que é um destaque? Você está destacando a par do texto. Então destacamos a emenda. Aí votou o PL primeiro. Aí, de fato, quem votou no PL primeiro não votou a questão para fazer justiça. Não, mas eu não votei na primeira, eu votei só na segunda. É verdade. Agora, o primeiro já era ruim, concorda? Aumentar. Porque assim, você vai aumentar a verba estatal para entregar pro PT, para poder gastar em ano eleitoral mais, e não só pro PT, no Brasil todo. Exatamente. É um absurdo. Só que eu tô conjeturando porque eu não tive parte nessas discussões. Pode ser que o PL, que é o partido do Bolsonaro, a gente sabe, mas também é um partido do Centrão, junto com outros partidos, fica, não, mas isso aqui é ruim, mas não é tão ruim assim, porque nós temos estatal lá no estado tal, nós talvez vamos ter uma estatalzinha lá no governo Lula que ninguém vai ficar sabendo. Eu não sei. Eu não sei. Tô conjeturando. Assim, é ruim. Eu tô tentando achar uma justificativa pro PL dizer sim, porque não tem justificativa pro partido do Bolsonaro dizer sim. Tá. Aí vota esse aqui. Aí depois veio o destaque, que era a lei mercadante. O que aconteceu no destaque? Eles tem o destaque do Novo da emenda mercadante. Vamos lá, vamos votar. Aí sim, aí o pessoal que tava 10h30 da noite, só tinha uma... Não digo meia dúzia, mas devia ter uns 20 deputados no plenário. Acho que o Bolsonaro... A maioria tá em casa, tá jantando, tá não sei o quê. Porque é votação remota, sabe? Mas é isso. Infelizmente tem que acabar com votação remota. Mas tem que ter pressão pra acabar com votação remota. Aí vai lá, vota o destaque. Passou o destaque. O que acontece com ele? Volta pro texto e o PL é aprovado com destaque. Rejeitou o destaque vai fora, o PL fica aprovado. Ou seja, desculpa, não sei se foi gráfico o suficiente, não, mas eu entendi muito bem. Explicou muito bem. Didático. Uma salva de palmas. Grande Marcel. Uma pequena aula para você ver o dia
O dia que você for congressista, você vai ver o que tem de cambal naquela casa. E o que tem de destaque. Ah, destaque pra caramba. Mas em questão de 7 minutos foi votado o destaque. Vocês acreditam nisso? Sim, acredito. Claro. Foi isso. O projeto de lei foi rápido, o destaque foi rápido. E eu acho que até ele foi rápido, foi tão rápido para não permitir que mais deputados se dessem conta do que estava acontecendo, porque estavam votando de acordo com a orientação do partido. E quando começa a perceber, porque é via WhatsApp, o cara tá fora da Câmara. Lógico. Pô, esse destaque é isso, não acredito. O partido orientou assim, mas eu tinha que votar assado. Aí o cara vai lá e vota e muda. Se o cara tivesse no plenário, um monte de dor de cabeça seria evitado. Deixa eu perguntar um negócio para você, uma curiosidade minha. Qual é a porcentagem de gatinhos no Congresso? Qual é a porcentagem de gatinhos e de raposas que tem lá no Congresso? Qual é a definição dos gatinhos? Não, os gatinhos. Raposa é essa que Raposa é a velha política. Raposa é a raposa. A que vem com destaque. Isso, que coloca o destaque faltando um minuto. Já tem a garrafa do uísque com o nome. A raposa deve ter uns 5%, eu acho. 5%. Mas manda raposa. muito. Mas manda, mas é muito. É, que manda. É que assim, vamos pensar o seguinte, 5% do parlamento dá em torno de 25 deputados. Hoje deve ter perto de 20 partidos, cada um tem um líder. Mas nem todos são, tem uns que estão fora porque são oposição. É de 5 a 10%. Mas quem manda... Então, mas quem manda mesmo em Brasília são os jantares, né? Ajuda muito. De finais de Porque o semana, que acontece? Aí o gatinho vai buscar, se eu tô entendendo bem a analogia, a raposa, entendeu? Ou o contrário, a raposa precisa do voto lá na emenda mercadante, o gatinho não tá muito afim de votar, mas escuta, mas aquela emenda de relator que eu tô conseguindo pra você lá, pode ser que falte depois, que não é impositiva. As nossas individuais são impositivas. O que significa? São pagas. As de relator não são pagas. Então depende de vontade política de quem é o dono da chave do cofre de pagá-lo.